Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com você nesta quarta-feira. Hoje nós vamos seguir em frente com o livro de Apocalipse, tá bom? Vamos ter uma oração e aí vamos seguir em frente, tá? Muito obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira. Rogamos tua bênção, tua direção sobre este momento. Nos ensina a tua palavra, Pai. Ajuda-nos a entender cada vez mais os mistérios, entender cada vez mais a revelação deixada por Ti. Te agradecemos por cada um que tem visto, que tem ouvido a mensagem e que possamos crescer espiritualmente através do conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá então. Apocalipse capítulo número 4, tá? Para a gente entender o livro de Apocalipse, a gente precisa sempre bater na tecla que fala sobre capítulo 1, verso 19, quando João é orientado, diz assim: escreve o que você viu, tá? Escreve as coisas que são e escreve as coisas que hão de acontecer, tá? Então, muito importante a gente ter essa percepção. Bom, as coisas que João viu, ele viu o Senhor Jesus na sua glória, o Senhor Jesus como juiz, tá bom? E isso está aqui no capítulo 4, do verso 9 até o verso 18. Muito bem. As coisas que são as 7 igrejas que nós já passamos por todas elas. Semana passada eu fiz até uma recapitulação, tá bom? Estas 7 igrejas, além de trazer uma mensagem para as igrejas daquela época, também elas traçam a história da igreja, desde lá do primeiro século até o futuro. Então, cada período representado por uma destas igrejas, tá bom? Agora, a partir do capítulo 4, ele vai começar a falar sobre as coisas que hão de acontecer. E aí, então, nós vamos até o final agora falando das coisas que hão de acontecer. Porém, antes de falar destas coisas que ainda vão acontecer, nós vamos ter o capítulo 4 e o capítulo 5, uma espécie de um parêntese, até ele começar a descrever as coisas que vão acontecer, tá? Então, no capítulo 4 e no capítulo 5, nós temos algumas coisas importantes antes que as revelações sobre o que é que vai acontecer com o mundo. E aí, então, a partir do capítulo 6, ele vai dizer o que é que vai acontecer com o mundo. Não sei se vocês perceberam, ele terminou falando da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia corresponde a igreja chamada a igreja apóstata. Então, essa apostasia, este fim dos nossos tempos, terminará, infelizmente, com um desvio da igreja. Então, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, ela foi a igreja do reavivamento, né? Então, ela durou mais tempo. Mas ela se mistura um pouquinho com a igreja de Laodiceia. Eu confesso a vocês que hoje em dia, eu creio sim que nós já estamos vendo vestígios desta igreja de Laodiceia. Ou seja, a igreja hoje tem enveredado por um caminho de apostasia. E nós sabemos que o final disso tudo aqui, nós teremos o arrebatamento da igreja. E aí, então, quando a gente entrar no capítulo 6, ele vai começar a descrever o período da tribulação. Então, interessante, se você for olhar, ele está cronologicamente perfeito. Porque ele começa lá com a história da igreja, descrevendo cada período, tá? Ele chega na última igreja falando deste período de apostasia, tá bom? E ele vai falar sobre a tribulação. Interessante que aqui ele não fala
abertamente do arrebatamento. Interessante. Por quê? O próximo evento seria o da tribulação, se você for pensar na ordem, né, de todos os acontecimentos até essa igreja apóstata. Aí sim nós temos o arrebatamento da igreja e o mundo então estará passando pela tribulação. É muito provável que João não escreve, porque João não está preocupado em dar estes detalhes da escatologia. Ele está seguindo o que está acontecendo aqui no mundo. A igreja apostatou, a igreja vai passar, a igreja apóstata, né? Ela vai passar pelo período da tribulação. Esta é a preocupação. Então, ele não dá detalhes aqui sobre o arrebatamento. Porém, você vai ver a partir do capítulo número 4, você vai perceber realmente algumas coisas, tá bom? Então vamos lá, então agora eu vou ler com vocês o capítulo 4, vou explicar algumas coisas, depois eu vou fazer mais algum outro comentário com vocês, tá bom? Diz assim, capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas, ou seja, depois desta apostasia tremenda descrita pela igreja de Laodiceia, João diz: olhei e eis não somente uma porta aberta aonde? No céu. Interessante, parece que a porta aberta para o céu é a porta aberta para esse arrebatamento. Mas aqui não está claro isso. Mas tudo indica que seria isso, tá bom? É uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo: sobe. Tá vendo? Há uma subida aqui. Então isso indica na realidade esta subida da igreja. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Tá bom? Novamente, ele está falando com João. É para que João suba lá e eu vou explicar algumas coisas para você. Mas está subtendido aqui a saída também da igreja. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda, tá? Então vamos lá. João, sobe aqui. Vou te mostrar algumas coisas. Então João chega, ele vê um trono. Tudo indica que este trono aqui é o trono da presença de Deus. Tá bom? Muito bem. Verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então veja lá, o trono de Deus. Ao redor do trono de Deus, nós temos estes 24 anciãos, tá? Grave bem isso, 24 anciãos. Eu não sei se é coincidência, mas eu já vou falar para vocês. Nós temos 12 tribos de Israel e nós também temos 12 apóstolos. 12 mais 12, 24. Perceberam? Provavelmente tem alguma coisa a ver aqui esses anciãos, uma representação da própria igreja e do povo, tá bom? Do seu povo, o povo de Deus, tá bom? Então, muitos já colocam estes 24 anciãos como sendo os representantes, tá ok? Da igreja e também do povo de Israel. Vamos seguir. Verso 6. Adiante do trono, tá?
como que uma espécie de mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Interessante aqui, estes seres do verso número 7, interessante, ele fala semelhante ao leão. Interessante que Mateus, ele retrata Jesus como leão. Marcos retrata Jesus como um servo, ou seja, como um novilho, tá? É interessante que Lucas retrata Jesus como homem, e aqui diz como rosto de homem. E é interessante que João descreve Jesus, a divindade dele, e aqui é representado como águia. Então, interessante, aqui nós temos praticamente os 4 evangelhos sendo representados por este ser vivente aqui. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então vamos parar por aqui. O capítulo 4 é uma descrição, tá, do trono de Deus. Então, deixa eu ler algumas coisas que eu separei aqui para vocês. Observe que nessa primeira cena, no verso número 1, a cena ela muda da terra. Lembra que ele estava falando das 7 igrejas, muda da terra e agora vai para onde? Para o céu, que é o lugar da presença de Deus. A voz como de trombeta, no verso número 1, indica a voz de comando. Sobe para cá, tá? Em outras palavras, é um convite específico a João para observar os acontecimentos futuros. Então, é como se Deus chamasse João, falou: João, vem para cá, porque agora eu preciso descrever com mais detalhes sobre as coisas que hão de acontecer, tá bom? O verso número 2 diz que, embora ele estivesse em espírito, tudo que João viu foi real, tá bom? O trono aqui representa a majestade e a soberania de Deus. O Senhor é quem está sentado no trono. Tá ok? Muito bem. Você vê que aquele que está sentado no trono, ele é parecido, o verso 3 fala sobre isso, ele é parecido com a pedra de jaspe, de sardônio, né? Interessante, o jaspe, a pedra, né? É uma pedra transparente, como se fosse um cristal. O sardônio é uma pedra vermelha. E elas são, assim, são pedras impressionantes, tá? Ou seja, elas refletem uma espécie de um resplendor ofuscante. Ou seja, não vem das pedras normais, mas é óbvio que vem da pessoa que está sentado no trono. Tá ok? Muito bem. E diz que
tinha também ali um arco-íris, é o final do verso número 3, tá? É óbvio que certamente é uma cena gloriosa e magnífica, né? O arco-íris, era verde, indicando que em Deus há esperança e também misericórdia, tá bom? Muito bem, vamos lá. O verso 4 e o verso 5 que eu falei para vocês, fala destes 24 anciãos, tá bom? A palavra ancião, ela é usada na Bíblia para indicar uma pessoa em posição de liderança ou governo, tá? Então vamos lá. Existem algumas possibilidades aqui, inclusive algumas interpretações sobre quem seriam estes 24 anciãos. Muitos pensam que seriam representantes dos redimidos, ou seja, a igreja. Então seriam homens redimidos que foram entronizados, ou seja, seriam representantes. Tá bom? Muito bem. 24 anciãos, como eu falei para vocês. Alguns pensam que seriam representantes, pensando nos 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, né? Existe também essa ideia. E outros acreditam que seria simplesmente 24 anjos normais que estavam ali, não necessariamente representando a igreja, mas que estavam ali glorificando e exaltando a Deus. Tá bom? Deu para entender? Deus está no trono, ele tem então os seus representantes que estão ali adorando a ele. Interessante que diz em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Veja lá, gente, são símbolos de galardões recebidos, por isso que nós pensamos na presença da igreja aqui. Os relâmpagos, as vozes e os trovões, no contexto profético, sempre são manifestações do grande poder de Deus, tá bom? Muito bem. A partir do verso 6, então, começa a aparecer aqui, tá? Que diante daquele trono existe um mar de vidro. Deixa eu explicar para vocês. É como se tivesse o trono e houvesse uma espécie de uma divisão. É como se tivesse um vidro na frente. Por isso que ele fala mar de vidro, tá? Muito bem. Essa linguagem mar de vidro, ele diz que é comparado com cristal, né? Mas talvez, queridos, refere-se à beleza e à majestade, aquela transparência, né? Revela a pureza daquele que está ali, que é Deus, tá? Ou seja, Deus, ele está diante das nações do mundo, não é? Reinando no seu trono, tá bom? Muito bem. No verso 7, então, aparece este ser vivente. E no verso 8, os 4 seres viventes, tá bom? Estes 4 seres viventes, pode ser que sejam querubins, tá? Porque os querubins estão muito ligados à glória, à presença de Deus, tá bom? Eu falei querubins, mas talvez até poderiam ser serafins. Serafins falam sobre santidade, né? Os querubins falam sobre glória, os serafins falam sobre santidade. E diz o texto que eles são cheios de olhos. Isso indica que eles têm uma vigilância, eles têm uma visão ampla das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eles representam os 4 aspectos do ministério de Jesus Cristo. Eu acabei de falar, né? Mateus revela Jesus como rei, o novilho como servo, tá? Que seria o livro de Marcos, Homem Perfeito, que é o livro de Lucas, e a águia, onde é descrita por João, falando sobre a sua divindade, tá bom? Muito bem. É importante a gente perceber esses detalhes aí. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Seguindo o verso 9, que ele ainda vai falar de
quando estes seres viventes derem glória, honra, né? Interessante, diz da grandeza destes anjos. Por exemplo, no verso 8 fala que os anjos, eles têm, vou ler de novo, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. É isso aqui que eu quero destacar para vocês. 6 asas, ou seja, e eles não têm descanso, ou seja, são asas porque falam da sua rapidez de locomoção. Então, o ministério dos anjos e também destes seres, adorando a Deus incessantemente, dizendo: Santo, Santo, não é? É o Senhor Todo-Poderoso. Nos versos de 9 a 11, diz que o Senhor é digno de adoração, tanto pelos seres viventes como pelos 24 anciãos, tá? Esta adoração abrange a eternidade de Deus e seu poder em criar todas as coisas, tá bom? E diz o texto tão bonito que os 24 anciãos depositarão as suas coroas diante do trono, ou seja, o reconhecimento de que tudo o que eles têm pertence a Deus. Eu acredito sim que esses 24 anciãos têm os representantes da igreja, os representantes do povo de Israel. Os próximos versos vão falando sobre os anjos, os querubins, os serafins, ou seja, todos diante deste trono, diante de Deus, entregando as suas coroas e dando glórias ao nome do nosso Deus. Então, em outras palavras, o capítulo 4 é uma espécie de antecipação do mundo glorificando e exaltando a Deus. Tá bom? Vamos parar por aqui? Foi ótimo. Semana que vem seguimos em frente através do capítulo 5, até sim começar o capítulo 6, que aí nós vamos começar a falar sobre as coisas que hão de acontecer. Então ele faz uma pequena pausa antes de começar a descrever aquilo que vai acontecer no futuro. Forte abraço para vocês e um beijo no coração. Tchau.